E nós temos também, né, Rafael, uma exposição chamada A Cara de São Paulo. E tem muita gente que é a cara de São Paulo, sem dúvida nenhuma. É uma exposição com curadoria da apresentadora Ana Maria Braga e do maestro João Carlos Martins, que está rolando desde o dia 21 de janeiro, lá no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Para quem estiver passando pela capital paulista e não é daqui, vale a pena conferir a exposição A Cara de São Paulo. Uma das caras de São Paulo trabalha aqui com a gente. Quem será? Quem será? Professor Heródoto Barbeiro, que está de férias, mas gentilmente nos atende aqui no Jornal Nova Brasil para falar um pouco dessa exposição. Que responsa, hein, Heródoto? Bom dia, bem-vindo. Olá, Roberto. Um grande abraço a você, um grande abraço também ao Tebas, né? Que hoje eu vejo trabalhando no estúdio, sem aquele tradicional sombreiro que ele usa quando ele trafega pelas ruas da cidade. Tá, aquele solão, ele bota aquele sombreiro e tal, por aí já sendo reconhecido. Mas vejo que hoje ele está com um bigode mais assim, a moda de Bienvenido Granda. Tá acentuado, viu, Heródoto, meu bigode. Ô, Heródoto, 470 anos da cidade e você é um dos homenageados com essa exposição, não? Exatamente. Agora, uma coisa interessante, Roberto, é o seguinte: a exposição ela é uma demonstração daquilo que a gente conhece no dia a dia da cidade de São Paulo, ou seja, de pessoas que têm origens diferentes, formação diferentes, origens étnicas diferentes e também tradições religiosas diferentes. Então, por esse motivo, foi feita essa exposição, está à disposição das pessoas lá no Shopping Frei Caneca. E a gente teve até a oportunidade de falar um pouco com o maestro João Carlos Martins, que todo mundo conhece, né? Famosíssimo maestro, grande homem, grande participante da música erudita no Brasil. Falando um pouco da nossa cidade e da Ana Maria Braga, que gentilmente, inclusive no programa dela, na última terça-feira, fez menção a respeito das caras, falou da minha cara também da cidade de São Paulo. E o fato é o seguinte, o fato é que eu nasci no centro de São Paulo, vivi no centro de São Paulo, trabalhei no centro de São Paulo e trabalho atualmente no centro de São Paulo, fazendo parte da equipe aí do nosso jornal da Nova Brasil. Portanto, para mim foi uma honra essa participação e o encontro de pessoas com características diferentes, que é uma das riquezas da nossa cidade, a nossa diversidade cultural e étnica. Heródoto, professor Heródoto, em breve você estará de volta, saudade de você. Heródoto, uma pergunta que me veio aqui, você chegou a comentar várias vezes ao longo do nosso jornal, né? Você é ali do Glicério, se não estiver equivocado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que era viver no Glicério, o que você fazia quando você era adolescente, estava ali no Glicério, como que era o bairro naquela época? Pô, Rafa, Glicério é uma maneira carinhosa de você chamar, aquilo é chamado de a Baixada do Glicério, né? E é uma região que passou por uma transformação muito grande na cidade de São Paulo. Para ter uma ideia, quando eu era menino, eu nasci naquela região, eu vivi naquela região, praticamente não havia nenhum prédio por lá. O que havia eram grandes terrenos abandonados, havia a várzea, imagine só, eu jogava futebol na várzea do Glicério. Havia uma escola de samba na várzea do Glicério. E ali tinha uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem nessa cidade, que o primeiro play center de São Paulo, estou traduzindo, né? O primeiro play center, era um grande parque que existia lá, chamado Parque Xangai. Era o play center da cidade, onde, logicamente, para entrar, você precisava pagar. Não era o meu caso, eu não podia pagar, minha família era muito pobre, mas as pessoas ricas vinham de tudo quanto era lugar da cidade para participar do chamado Parque Xangai. Aquilo mudou muito, muitos prédios foram construídos, houve um adensamento populacional muito grande e aquela tranquilidade, que era um bairro de classe média baixa, ele acabou se transformando numa confusão enorme e até hoje não se recuperou. Ou seja, ele se deteriorou ao longo do tempo pela quantidade de pessoas e a falta de estrutura naquela região. Eu ainda estou ligado a essa região, nasci lá, eu passo lá, eu vejo a situação como está lá. Mas eu acho que é uma das características da nossa cidade. Ali era considerado centro de São Paulo. Hoje, as pessoas, quando se fala centro, qual centro você está falando? Centro Velho? É o Centro Velho. Aí depois teve o Centro Novo, teve ali na região da República. Depois foi para Paulista, depois foi para Berrini, onde está os Farias Limers, como a gente costuma brigar aqui. Então a cidade, ela andou de um lado para o outro, mas é uma pena que algumas regiões mais antigas foram abandonadas e uma delas é essa de onde eu venho, que é a Baixada do Glicério. Pois é, ainda nessa linha que o Heródoto está citando, Rafael, e você que nos ouve, o outro play center que eu me lembro já estava na Zona Norte, ali na região do bairro do Limão,
da Casa Verde, que é aquele que talvez tenha mais acontecido na minha adolescência, como o Heródoto destacava. E aí, Heródoto, nessa questão da cidade em transformação, a gente conta também com muita gente do exterior, né? Como essa reportagem da Ana Luísa Bessa hoje trouxe os chineses, ontem os bolivianos, ou seja, não é só o paulistano nato que atua nessa transformação. É uma cidade que acaba abraçando muitas nacionalidades e mesmo pessoas de outras regiões aqui do Brasil, né? Sem dúvida. Você lembrou um fato interessantíssimo, Roberto. O fato que a cidade de São Paulo, ela recebeu ondas de imigrantes. Sempre teve imigrante aqui. Os primeiros foram espanhóis, portugueses, italianos, como a gente sabe. Mas já que você tocou nessa questão, da década de 1960 para frente, nós tivemos vagas de imigração na cidade de São Paulo. A primeira vaga significativa foi, logicamente, o pessoal que fugiu do antigo Império Otomano. Era o chamado turco. Todo mundo conhece a 25 de março. Eu nasci ali do lado da 25 de março. Todo mundo que estava na 25 de março era turco. Não, mas eu não sou turco, eu sou armênio. Armênio, sírio, libanês, judeu. Todo mundo era turco. Porque eles vinham do antigo Império Turco-Otomano, que havia se desintegrado depois da Primeira Guerra Mundial, e havia se transformado numa república, e o pessoal vinha com passaporte turco. Então você tinha uma quantidade enorme de turcos naquela região, né? Do lado esquerdo, 25 de março. Do lado direito, você tinha uma concentração enorme também a partir da década de 60 de japoneses de uma maneira geral. Para ter uma ideia, São Paulo é a maior cidade de descendentes japoneses fora do Japão. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas nessas cidades que são descendentes japoneses. Eu morava encostado nos japoneses. Então, de um lado eu tinha os turcos, do outro lado eu tinha os japoneses, e eu vivia ali no centrão, onde nós tínhamos uma mistura de brancos e negros. Porque havia também ali muitas casas deterioradas e uma população negra morava lá. Então nós brigávamos, jogávamos futebol na rua, jogávamos futebol no Parque Dom Pedro II, imagine só. E éramos branco, preto, amarelo, todo mundo jogando futebol por ali, empinando pipa, na rua, né, em pleno centro velho de São Paulo. Depois disso nós tivemos outras ondas migratórias, como o caso, por exemplo, dos coreanos, que vieram depois. E se instalaram principalmente no bairro do Bom Retiro, que era um bairro onde os judeus já haviam se instalados. Isso. Os coreanos chegaram também. E, finalmente, como a gente viu na reportagem da Ana, agora há pouquinho, a gente teve também uma colônia chinesa chegando mais recentemente. Então, nós tivemos várias e várias participações de outras origens. Somos uma cidade mundial, felizmente, para a nossa tranquilidade e também para a nossa riqueza cultural. São Paulo é indiscutível hoje uma cidade de uma riqueza cultural, graças a essas diversas correntes que nós tivemos convivendo aqui pacificamente. E Heródoto, você já conheceu vários outros países, já viajou bastante, então eu queria te perguntar, das características positivas de São Paulo, qual que você destacaria, quais você destacaria? Bom, quando você fala em Brasil aí fora, ainda o pessoal fala Rio de Janeiro, não fala São Paulo. É verdade que os voos internacionais hoje praticamente chegam quase todos do aeroporto em Guarulhos, e não mais no Galeão. Isso porque o eixo econômico do país, eixo econômico e político, ele saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Então, São Paulo hoje é, indiscutivelmente, o eixo econômico, político, social mais importante do país. Mas fora do Brasil, o pessoal ainda tem a imagem, maravilhosa imagem do Rio de Janeiro. Ainda no Rio, a cidade das delícias, a Paris da América do Sul, a cidade que foi capital do Brasil até 1960, né, antes de ser mandada lá para Brasília. E também uma coisa curiosa, toda vez que você vê um monumento fora do Brasil, um monumento religioso grande, e eu vi vários agora nessa última viagem da Índia, o pessoal pergunta, qual é o tamanho da estátua do Cristo Redentor? Que é o que vem na cabeça das pessoas fora do Brasil. Então a força que teve, o apelo que teve o Rio de Janeiro, levado pela sua cultura, pela sua beleza natural, pela sua gente, mas principalmente pelo cinema, né? O cinema internacional, principalmente o cinema americano, ele teve muitos filmes do Rio de Janeiro. Então o Rio passou a ser muito conhecido no mundo e ainda é mais conhecido do que São Paulo, apesar das diferenças hoje econômicas e culturais. Professor Heródoto Barbeiro, muito obrigado, viu, por participar conosco aqui do Jornal Nova Manhã, trazendo aqui esses detalhes da cidade de São Paulo. Aliás, uma última pergunta, Heródoto. Tem muita gente que fala, mas o São Paulo da minha época era melhor, era menos corrida, era uma cidade mais tranquila e blá, 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 blá.
Eu, particularmente, procuro me adaptar a essas transformações. Como é que você vive essas transformações, você, Heródoto Barbeiro, nessa cidade que mudou tanto nos últimos anos e nas últimas décadas? Olha, Roberto, toda vez que a gente viaja, e vocês sabem bem isso, tanto quanto eu, o primeiro lugar que a gente vai quando chega é no centro da cidade. Isso. Mas o centro de São Paulo se deteriorou. Isso é um fato, porque eu trabalho aí com vocês, eu ando por aí, eu tenho as coisas que eu preciso fazer, eu faço aí no centro, todo santo dia eu ando por aí, eu vou na Praça da Sé quase toda semana, e eu vi que realmente se deteriorou. Na minha época era diferente, mas não pode falar que a minha época era melhor, não, era diferente, claro, a cidade era menor. Mas infelizmente nós deixamos deteriorar. Recentemente, estou falando isso como testemunho, tem melhorado? Tem. Tem ficado mais limpo? Tem. Tem ficado mais organizado? Tem. Realmente tem. Mas ainda está muito longe da gente ter um centro de São Paulo recuperado para que ele possa, então, viver a sua própria vida e trazer uma série de atrações diferentes, entre elas a arquitetura da própria cidade e a convivência com as pessoas. Né? Haja visto que o centro de São Paulo ainda é um centro de passagem. Basta você olhar, por exemplo, para a estação Sé do metrô, né? Onde você tem as duas maiores linhas do metrô passando exatamente na Sé. E é onde a gente tem a catedral e tem outros monumentos importantes. Tá certo. Heródoto, obrigado e esperamos você aqui semana que vem para você comandar o jornal Nova Brasil. Até lá. Até mais, gente. Até segunda. Valeu. Até. Heródoto Barbeiro, uma das caras de São Paulo, nessa exposição A Cara de São Paulo, que vai aí homenagear a cidade nesses 470 anos. Está ocorrendo para quem está em São Paulo, lá no Shopping Frei Caneca, no piso térreo, com entrada gratuita. Coisa mudou ali, algumas imagens para você que está no streaming dessa exposição com as fotos ou os retratos, né, de algumas caras muito bacana da nossa mesmo. cidade. Muito legal e parabéns ao Heródoto, um dos homenageados. Você sabe que antigamente, quando a gente ia no centro, eu morava na Zona Norte, a gente falava, eu vou na cidade. É verdade, o meu avô falava isso. Cidade, que era o centro da mesma cidade. A nossa audiência é gigantesca, né, na Rede Nova Brasil, muita gente nos acompanhando em São Paulo, mas fora de São Paulo também. Então só deixando esse registro, né, que a gente está falando um pouquinho de São Paulo hoje, porque amanhã a capital paulista completa 470 anos.